Ensinando a calma, ensino mais ainda. Bom, primeiro, feliz ano novo a todos, que para mim, né, está começando hoje, vocês já tiveram aqui semana passada, né? E eu vou falar sobre serenidade, porque Frei José escolheu dois temas para esse ano: serenidade e esperança. Então, achei melhor começar pelaquele que eu não tenho nenhum, que é serenidade, né? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou ler um trechinho de Emmanuel, bem rápido, do livro Palavras da Vida, e ele diz: acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus, Mateus 16, 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Até, não é nem para ele se exprimir com segurança, é para a gente entender o que ele está querendo colocar. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é um convite de Deus para lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano, não se entende o que ele quer. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação, desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído, sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam, oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, não duvides da palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, pensando naquilo que Frei José pediu que a gente trabalhasse com esses dois temas, né, serenidade e esperança, individualmente, dentro da nossa própria vivência, a gente pensa que nós estamos em momento de muita ansiedade, né? Muita inquietude, né? Muita violência, muita insegurança, né? Momentos difíceis em que a gente, às vezes, até nem acredita. Talvez lá em outras épocas também se pensassem se pensasse a mesma coisa. Na Idade Média, provavelmente aqueles que viviam naquela época talvez pensassem a mesma coisa que nós estamos pensando hoje, na época da Inquisição. Mas seja lá como for, neste momento que nós estamos vivendo, a gente percebe uma inquietude no ambiente, né? No ar, na energia. Seja lá onde a gente estiver, a gente percebe tudo isso, essa ansiedade que toma e que é contagiosa, né? Você vê que uma pessoa, quando entra ansiosa no ambiente, ela contamina todo mundo. No final, está todo mundo vivendo aquela mesma inquietude, né? E a ansiedade, ela é antônimo da palavra serenidade. Quando a ansiedade, ela é, na realidade, uma energia psíquica. De uma certa forma, ela é benéfica, quando numa dose salutar. Por quê? Ela estimula você a mudar, ela é uma alavanca, ela te motiva, né? Então, ela é uma energia que, na realidade, é boa. O grande problema é quando ela se torna tóxica, quando ela se torna desproporcional, quando ela começa a expandir de uma forma tal que a própria linha de raciocínio e de sentimentos estão totalmente envolvidos pelaquela situação, né?
E aí ela toma realmente desproporções que acabam se tornando doentias, né? E ela gera uma negatividade, uma energia tão tumultuada que envolve não só o indivíduo, como a coletividade. Nós hoje vemos, do ponto de vista de sociedade, a epidemia que está tendo em relação a doenças mentais, a síndrome de ansiedade, a síndrome de pânico, né? Síndrome de ansiedade generalizada, a quantidade de jovens, né? E eles acham engraçado que quando um deles não toma o remédio, é assim, dos meus 10 amigos, 8 tomam. Porque hoje é aquela, primeiro, que é aquela sensação realmente do contágio, mas principalmente de uma energia que começa a se tumultuar ali no meio de tudo aquilo. Então, é um desequilíbrio não só individual, mais coletivo, mas já que estamos falando de cada um de nós, é um desequilíbrio físico, psíquico, que me leva a uma vulnerabilidade espiritual. E acaba sendo um círculo vicioso, porque quanto mais vulnerabilidade espiritual eu acabo tendo, mais ansiosa e doente fisicamente, psiquicamente, eu também fico, né? E a gente hoje vê aí doenças psicossomáticas, as síndromes de pânico, né? A tendência a suicídio, os processos obsessivos, quantos psicopatas, né? Talvez tivesse antigamente, a gente nem sabia porque não tinha tanta divulgação, né? A gente não tinha tanta notícia, né? Mas hoje a gente vê, né, até a nível de grandes grupos, atrocidades que a gente nem imagina, que a gente acha que já é mais para a gente estar vivendo isso, uma promiscuidade. Outro dia teve esse negócio, nem sei se eu li certo, porque também tem tanta fake news que a gente não sabe o que é o quê, né? De que se comiam as coisas, não sei se isso é real ou não, porque foge do meu raciocínio hoje uma coisa dessas. Mas, de qualquer forma, isso leva a sentimentos sempre de medo, de insegurança, né? E um desgaste energético. O ansioso, ele se sente cansado fisicamente, e cansa mesmo, porque é como se ele fizesse um Cooper, um exercício, uma adrenalina o dia inteiro. Ele fica agitado, tá, 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 sem perceber, ele está como num nível de desgaste muito grande, né? E essa exaustão física e psíquica o adoece. Então, mais do que nunca, a gente precisava trazer para o nosso exercício essa ideia da serenidade, porque todos nós estamos precisando disso, né? E aí eu pergunto o que é serenidade, né? Porque não é aquela calma de ficar com cara de pastel para as coisas, não é a mansuetude, ser manso, né? Porque manso falso está cheio, né? A gente às vezes se veste de um verniz social, mas lá dentro é quase uma personalidade dupla, né? Na hora que o bicho pega, vem aquela fera e diz que a gente não consegue controlar. Não é uma passividade, porque passividade às vezes é o não reagir, né? É aquela pessoa que se acomoda. Não é acomodar, nós estamos em processo evolutivo. A ação é fundamental. Não é aquela aparência de apenas de uma quietude externa. Não é isso, não é fatalismo. Serenidade não é, isso é meu destino, eu vou ficar assim, não vou fazer nada para mudar. Não, não é isso. Não é uma resignação patológica, porque se resignar é entender que certas coisas fazem parte do meu processo de evolução, que fazem parte do meu treino e do meu crescimento espiritual. Então, eu entendo o porquê certas dificuldades podem estar acontecendo. Isso é uma resignação sadia, mas não aquela resignação vitimada, patológica. Não é isso, né? Nem é um abobelhamento espiritual de eu ficar, não, é isso que eu tenho que passar espiritualmente. Não é, não. Nós não estamos aqui para ficar sofrendo espiritualmente. Nós estamos para modificar a condição do sofrimento de uma forma que nos faça crescer. Joana diz de uma maneira muito interessante que serenidade, ela é a base, ela usa outro termo, ela diz que é a pedra angular das nossas construções morais. Ou seja, para eu evoluir, eu tenho que ter disciplina, persistência, né? Eu tenho que trabalhar esse meu crescimento e para isso, não me precipitar,
E para isso, essa serenidade é a base, né? Aquela calma que me diz, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? É um equilíbrio interior que vai muito além da indiferença ou da simples quietude externa. Aí ela diz a frase, é a plenitude da ação. Portanto, serenidade é ação, é manifestação, é movimento. Ela é fruto de um autoconhecimento, porque para ter serenidade eu preciso saber quem eu sou dentro daquele momento que eu estou vivendo. É uma confiança, uma fé que o cara lá de cima sabe por que eu estou passando e nessa situação, né? Confiar que eu estou no processo evolutivo amparada por ele e superar apegos. O que é superar apegos? Não só apegos materiais e emocionais, porque tem hora que a gente tem que largar, né? Tem hora que a gente tem que dizer isso não me pertence mais. Não são só os quilos que às vezes não nos pertencem mais, tem uma série de coisas que a gente já podia estar desprendendo da vida. Isso não faz mais parte do meu momento. Até convicções, tem certas convicções que as nossas verdades vão mudando, porque nós vamos mudando. Né? As verdades não são fixas, elas vão se modificando à maneira que eu vou amadurecendo, eu vou tendo um outro olhar diante da vida e, portanto, até uma flexibilidade de entender que as coisas são diferentes. E isso faz parte desse desapego, desse despreendimento, né? E, portanto, ela diz que serenidade é ação, sem medo, sem pressa, sem insegurança. Apenas agir fazendo o meu melhor. E confiar, seja qual for, como diz Emmanuel lá, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te, espera e faça sua parte. Eu assisti pesquisando sobre serenidade porque não tinha nenhuma vivência pessoal para dar, que Saulo César, ele fez uma palestra do vídeo no YouTube, na FEB TV, né? E ele disse, eu achei extremamente interessante como ele fala, ele é muito didático até, que a serenidade é um alto grau de adaptabilidade, da capacidade de se adaptar a uma nova situação, né? Ele diz que é necessário muito equilíbrio para a gente se ajustar a um novo momento. Esse novo momento são vários. Se a gente for parar para pensar, a perda, uma doença, uma dificuldade financeira, uma mudança de trabalho com um chefe insuportável, dificuldade de se relacionar, um casamento que não vai bem, enfim. A vida não começa e fica fixa, ela vai se modificando. E cada situação que vai se aparecendo, a nossa capacidade de se adaptar a essa nova situação, mantendo um equilíbrio, é fundamental e é isso que ele diz que gera a serenidade, né? O equilíbrio de se ajustar à nova situação sem perturbação e com sabedoria. E aí ele diz que a sabedoria não é o conhecimento adquirido, é claro que não. Sabedoria é aquilo que eu trago das minhas vivências, as minhas experiências do passado, né? Que às vezes não foram nem de outras encarnações. Se nós formos parar para pensar, muita coisa a gente já viveu, uma coisa simples, boba, né? Amores. Difícil de ter tido um, né? Pelo menos achou que tinha tido mais do que um. Ou que nem teve nenhum ainda, mas de amores. Mas quantas paixões que a gente achou que o mundo tinha saído debaixo dos nossos pés, que nunca mais nós íamos ser outra pessoa, que nunca mais íamos ver a cor do azul do céu, e daqui a pouco os olhinhos estão brilhando de novo, porque a vida é assim. E daqui a pouco eu perco aquele outro que eu adquiri novo, e a gente vai ver, olha para trás, de vez de se desesperar, e diz, peraí, eu já passei por isso e sobrevivi. E essa experiência da vivência, que às vezes até inconsciente, emocionalmente, espiritualmente a gente traz, de vivências passadas, a calma, a serenidade nos traz, nos faz ouvir a nossa próprio espírito nos dizendo:
já passamos por isso, calma, as coisas vão se acertar, você vai descobrir a solução disso tudo, né? E ele diz até, né, que na própria natureza essa adaptabilidade é muito comum. Bota uma planta que precisa de sol, ela cresce para cima, mas se você botar ela com um negócio muito escuro, o que que a raiz faz? A raiz tomba calmamente, sem fazer escândalo, sem chorar, sem murchar de vez, ela toma e vai buscar a luz. Não é? É a mesma coisa. A gente ser flexível e ir mudando e vendo que não é mais o meu momento, a minha situação é outra, e ter calma de se adaptar à nova situação que surge. Joana também dá uma outra definição muito interessante que ela diz: serenidade é o estado de consentimento entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. Ou seja, é quando eu aceito, eu concordo que na minha vida eu vou ter direitos e deveres, mais deveres do que direitos, na minha condição atual evolutiva, dificuldades vão surgir, eu aceito isso entendendo que eles, entre direitos e deveres, se harmonizam a meu próprio favor, ou seja, se harmonizam um exercício para meu processo evolutivo. Portanto, quando eu entendo isso, eu entro em serenidade, eu aceito, eu consento, eu dou consentimento à vida de que isso aconteça, né? E aí ela diz: quando fores meditares, pensa. Serenidade, difícil está até meditar, né, Joana? Mas quando fores meditar, pensa. Serenidade divina, invade-me após o cumprimento dos meus deveres. Ou seja, a paz divina me invade a alma após eu cumprir os meus deveres. Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Lúcido, avanço, passo a passo, ou seja, com calma, na conquista da consciência e harmonizo-me, integrando-me no conjunto da obra de Deus, sereno e confiante. Nada de mal me atinge. E ela diz que a gente deve, de vez em quando, meditar e dizer isso para se convencer, né? Porque só dizer não dá, a gente tem que fazer essa introspecção. E esse Saulo, depois que ele continua o texto dele, ele tenta dar uma ideia didática de como adquirir a serenidade. Ele diz: primeira coisa, a sua capacidade de perceber, entender, captar e sentir o momento que você está vivendo novo. Ou seja, se eu estou diante de uma nova situação, seja uma doença, uma separação, uma condição financeira difícil, enfim, uma saída de um filho que vai morar fora, enfim, qualquer coisa. Primeiro, eu entender o que está acontecendo e entender os sentimentos que eu estou tendo em relação àquela situação, né? Essa angústia, talvez, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, tem relação comigo ou este problema não é meu e eu estou absorvendo? Muitas vezes a gente absorve o problema nosso. E conclusão, como é que eu posso agir, mudar uma coisa que não depende de mim? Eu já não consigo fazer as minhas, imagina dos outros, né? E depois ele diz, segundo ponto, é o ponto de referência. Quem sou eu nessa história? Quais são os meus valores nessa situação? Quais são os meus princípios? E isto é autoconhecimento. Então, quando eu, por exemplo, me situo num momento de separação, eu não achar que eu sou a causa e a raiz de todos os problemas daquela separação, que meu mundo, que eu sou uma porcaria que não vale de nada, de jeito nenhum. Seja bem-vindo. Então, eu entender. Saiu hoje? Vem direto, vem direto. Senta aqui na Não, estou bem aqui, estou bem. É mais confortável aqui. Não, estou bem aqui, estou bem aqui, estou bem aqui.
Então, primeiro ele fala da gente perceber o ambiente, perceber a realidade que nós estamos vivendo, e o segundo ponto, saber quem eu sou, meus valores, o autoconhecimento, quem eu sou naquela situação e o que eu quero daquela situação nova que surge, para onde eu quero chegar, né? No autoconhecimento, é óbvio que não é só eu valorizar ou entender as minhas virtudes, mas quais são as minhas limitações de lidar ali. Quais são as minhas limitações, não só espirituais, mas emocionais de lidar com aquela situação, né? Isso é normal, todos nós temos as nossas limitações. Joana, em relação ao autoconhecimento e serenidade, diz o seguinte: a serenidade provém da certeza que eu tenho, da confiança naquilo que eu sei, ou seja, no que se sabe, no que se faz e no que se é. Isso me gera serenidade. Se eu sei o que eu sei sobre esta situação, esta minha vida e o que eu posso fazer dentro do meu conhecimento, da minha consciência, da minha vivência, da minha sabedoria, o que eu posso fazer nessa situação, que eu faça e que eu tenha certeza de quem eu sou ali. Não me deixe influenciar por outras vibrações que possam tirar a minha característica do meu eu. E aí, na terceira ideia que o Saulo dá sobre como adquirir serenidade, que ele fala, primeiro, reconheça a situação, né? Sinta a situação, sinta o que você, qual é o seu sentimento diante dela, depois se reconheça como você, o seu autoconhecimento dentro dela, quais são seus valores, suas virtudes, e a terceira situação para se adquirir serenidade, ele diz: ajuste a sua atitude, ou seja, a sua resposta à situação atual. É a mesma coisa, né? Eu estou vivendo uma dificuldade financeira e eu estou sempre no vermelho. Gente, se eu não economizo, eu não vou sair do vermelho nunca. Isso é raciocínio. Mas as pessoas não entendem isso. Elas continuam gastando, elas continuam, né? E continuam reclamando que estão sem dinheiro. Ou seja, eu tenho que ajustar a minha situação, a minha atitude à minha nova situação, seja ela emocional, espiritual, doença física, seja lá o que for. Isto é uma lógica, né? E aí ele diz, agindo com sabedoria, não só conhecimento adquirido, mas conhecimento, sabedoria de vivência. Resultado da pluralidade da minha existência, que nós nem sempre acessamos, nós conseguimos modificar a nossa atitude diante de uma nova situação, né? Portanto, serenidade não é estagnação, não é mimimi, é ação. Não agir e ficar ruminando uma situação não me leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, me leva, às vezes, a um processo obsessivo que vai levar aí encarnações e encarnações. Portanto, agir faz parte do nosso crescimento, né? Então, nesse contexto, como ele mesmo coloca, perceber, se localizar, saber qual é o nosso papel e agir como? Com disciplina. Disciplina é fundamental para a gente chegar a algum lugar. Disciplina, equilíbrio, confiança, sem precipitação, sem perturbação, sem desespero. E ele diz assim: nós vamos poder ouvir a inspiração divina a nos guiar. Lembra-te que o Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Vou fazer um intervalo aqui só para eu contar uma história, né? É óbvio que eu já sabia o que eu ia falar, e na sexta-feira eu sou a pessoa, a encarnação da ansiedade, né? E aí, na sexta-feira, antes eu vou falar uma coisa assim, eu profissionalmente sempre fui uma pessoa assim, agressiva, até como pessoa mesmo. Não, né? Não, né? Eu sempre fui, parecia que eu tinha aquela dupla personalidade, né? Eu era calma aqui, mas quando estourava, estourava mesmo. E no trabalho não era diferente, não era à toa que me chamavam de cão de guarda do setor que eu trabalhava. Mas eu tinha, obviamente, quando a gente é assim, e a maturidade vai fazendo a gente mudar, eu fiz algumas pessoas que eu tanto não gostava, como elas também não gostavam de mim. Óbvio, isso faz parte da vida.
E essa semana, na sexta-feira, 2 amigos me ligaram que queriam que eu visse uma doente para dar o parecer, não sei o que. Eu falei, tudo bem, ó, sábado eu vou lá. Aí a terceira que me ligou, eu não gostava dele, como ele também não gostava de mim. Nós brigamos muito, não por questões técnicas, mas por questões de comportamento. E ele me liga. Uma das telefonemas já tinha me dito assim, e fulano não gostou que a gente chamou você. Também não gostava dele, ficou por mim, mas não sabia que ele ia me ligar. Aí ele me liga. Bom, como tudo já é pretexto quando a gente já está por aqui, né? E aí a gente vê como uma pessoa que você não vê há tantos anos, parece que aquilo vem tudo como se fosse naquela época lá, né? Aí me liga, aí já fiquei danada, porque me liga para falar comigo e diz assim, espera um instante. E fica conversando com o outro e eu escutando a conversa. Aí eu já fui, aquele calor subindo, aquele calor subindo. E eu falei, calma, você não é mais aquela pessoa, seja educado. Que em outros tempos eu soltar os cachorros. Aí fiquei. E ele não deixava eu falar. Quando ele começou a falar comigo, não me deixava falar. Eu falei, calma, Eliane, cala a tua boca. Calma. Posso estar pensando, mas pelo menos aquela polidez externa estava quieta. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou ver a doente. Eu vou dar o parecer, já tinham me chamado, eu vou lá sábado. Ah, a reunião é segunda. Eu falei, não, eu vou sábado, vou deixar tudo. Passei a sexta, sábado, não estou brincando. Cada vez que eu me lembrava que eu tinha que escrever aquilo, não era tecnicamente, eu sabia eu já sabia a minha opinião sobre o assunto, porque eu já conhecia a doente. Eu já sabia até que eu ia escrever, mas era como eu ia colocar. Isto é que me irrita. Como eu vou colocar? Aí fiquei, cada vez que eu pensava naquilo, vinha um calor, mas um calor, aquela calor de raiva, sabe? Um calor assim. Aí eu, sábado, sentei, não consegui. Falei, não, não vai ser. Sábado, mais tarde, de madrugada, estava sozinha, escrevi, não, não vai ser assim. Eu olhava e falei, não. Eu sabia, os tópicos estavam bem, mas não é, não tá, não tá. Aí, domingo de noite, e eu pedindo a Deus, falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível que eu não tenha nada de fácil na minha vida, não é possível. Aí, domingo de noite, eu sei, porque todos os problemas entre eu e ele era da forma como a gente se colocava. Não era nem a opinião técnica, era como se nós nos colocávamos. Eu falei, não, você não pode ter feito isso. Aí, domingo à noite, eu sentei, abri o computador e escrevi. Aí, quando eu terminei de escrever, antes de mandar, que eu li, eu falei, gente, eu agradeci tanto a Deus. Eu falei, ainda bem que eu esperei quase 72 horas para escrever isso. Porque senão ia sair muito ruim. Aí eu estava calma. Quando eu sentei e escrevi, consegui ser didática, consegui ser objetiva e educada. Serena. É, educada. Que é uma coisa que eu nunca era muito com ele, muito menos com ele. Ele também foi curto e grosso. Objetiva, perfeito. Vamos fazer. Bom, mas viramos uma paz e você vê como é que um simples detalhe, né, me tirou do sério o final de sexta até eu liberar aquele negócio, aquela angústia. Não era nem angústia, era o que você vai responder, poxa, o que eu acho, não era isso, era como. Como eu ia colocar aquilo de uma forma educada, porque eu mesma já não aceitava mais que eu respondesse da maneira que eu estava com vontade de responder aqui na minha cabeça. É isso, gente. As situações mudam e a gente tem que se entender que eu não estou 100%, óbvio que não, mas eu já entendo que eu não sou mais aquela. Mudou. Eu não posso mais agir. Eu ia me arrepender muito se eu agisse daquela maneira. Né? Apesar de que aquele vestígio daquela Eliane ainda está aqui. Mas está trabalhando, está indo. Segurei ela. Né? Mas isso é que faz diferença na gente. A serenidade não veio nas 72 horas, só veio depois. Mas chegou, tudo bem. Né? Então, essa disciplina, essa inspiração, essa entrega, né? A serenidade é uma virtude. Enfrentar dificuldades com fé
Sabedoria e serenidade é amadurecimento espiritual. E isso é evolução. A gente tem que entender que são processos, né? O Pai sempre nos pediu para ter paz e calma, né? Em João Evangelista ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, vamos absorver essa paz que ele quer nos dar, mas a gente se contamina com a ansiedade, com a inquietude, com aquilo que às vezes nem é real, mas que a gente já começa a ouvir pronto. Em Mateus, ele diz a mesma coisa da confiança e da entrega, quando ele diz: as aves não plantam, não semeiam, não tem celeiro e comem. Eu não deixo elas despreparadas, elas têm alimento sempre. Os lírios são mais lindos do que o Salomão, do que as vestes de Salomão, e depois eles vão ser jogados para queimar. E assim mesmo, eu cuido deles, eles são lindos. Por que eu não faria isso com vocês? O processo é difícil, mas o processo é o aprendizado. A doença vem, e como é que eu lido com ela? Se eu for usar didaticamente o que o cara me diz, primeiro, eu vou me situar. Eu tenho uma doença? Eu vou investigar, eu vou fazer um diagnóstico. Qual é a minha condição? Vou pensar, bom, quem sou eu nessa doença? Eu preciso fazer o quê? Entender que eu não sou a doença, isso é um processo. E que a cura pode existir. E que nem sempre é a cura física, mas é muito mais a cura de um processo espiritual de aceitação. E depois, eu tenho que mudar minha atitude diante da vida. Qual é? Eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou tomar meus remédios, eu vou fazer o que eu preciso. Eu vou mudar a minha postura diante daquilo. Seja em qualquer situação. Né? Essa semana eu recebi uma senhora que eu conheço ela há muito tempo, cheia de dores articulares, tem lesão dos dois ombros, nunca quis operar, dos dois joelhos, demorou muito para operar e agora não pode mais operar, porque já tem muita doença vascular, e está numa cadeira de roda, mora sozinha numa casa e não aceita, tem dinheiro, não aceita uma cuidadora porque não quer ninguém. Mas quer que a filha, que está agora fazendo faculdade, que já é uma mulher feita, porque já teve filhos e agora está tendo a chance de estudar, ela quer que esta filha, porque ela tem outras, mas é esta filha que tem que ficar atrás dela o dia inteiro. E aí ela diz: minha única companhia é meu cachorro. Eu falei: a tua sorte é que ele não fala. Ele ia soltar os cachorros. Eu falei: a tua sorte que ele não fala. Porque, gente, eu falei para ela: pelo amor de Deus, arrume uma moça que fique com você, que faça uma comida para você, porque você não tem condição de se levantar para fazer, que leve você ou para fisioterapia ou para hidroterapia, que converse com você, porque conversar com os bichos são muito legais, mas tem uma hora que você tem que trocar. Então, a filha falou: Eliane, ela não quer fazer nada que possa atenuar a situação. E aí? Não se ajuda, né? A gente tem que mudar as nossas atitudes diante da nova situação. Isso é fato, né? E aí ela diz aqui: ai, tô cansada. É um treino, né? É realmente treino, é a aquisição de uma virtude, é o trabalho para se adquirir a virtude da serenidade, que passa pelo orar, que passa pelo parar para respirar e tomar fôlego, que passa pelo não se precipitar, não tenha pressa em fazer as coisas, né? Nós temos uma existência inteira, nós estamos tão parados em tanta encarnação aí, a gente tem pressa de tomar uma atitude. É confiar, é agir com disciplina, né? E ter esperança, porque tudo passa, né? Tudo passa. Emmanuel, no texto inicial, disse: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra e passa. Tudo passa. A Deus, tudo é possível, refugia-te nele. Que tenhamos serenidade,
aprendamos a conquistar esta virtude, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades e as situações que vão vir aí pela frente, que a gente ainda, a maioria aqui ainda vai viver muito. E não quer dizer que quando chegar, se morrer, estiver do lado de lá, vai ser do mesmo jeito, né? Porque só mudou posição, mas que tenhamos a serenidade de entender as etapas da nossa vida e que, às vezes, certas dificuldades vão nos levar a um lugar que a gente nem imaginava, que é muito melhor do que a gente, às vezes, está vivendo agora. Boa sorte a todos, bom carnaval. Para quem não for para os blocos, vá para a janela ouvir a música. Leva o texto para rezar, mas fica de olho na música.